que é que te Sim, ofende mais? Se eu te chamar mágico ou ilusionista? compreendo os dois. Ser honesto, compreendo os dois. Para muitas pessoas, a magia é uma ilusão, para outras pessoas é mesmo magia. Eu se calhar vir-te a pergunta ao contrário. Não há, nenhum dos dois me ofende. Eu gosto que me chamem mágico, porque é sinal que o pessoal está tipo a viver a magia, percebe? Não estão à procura da explicação e isso é o mais gratificante. Então procuras, também é uma expressão ligada à comédia, mas nasceu na poesia, que é a suspensão da descrença. Procuras que as pessoas, durante aquele momento do número, acreditem que aquilo é mesmo magia. É esse o grande objetivo e, de facto há muitas ligações, há muita coisa que a comédia ajuda nesse aspecto, porque deixa as pessoas mais descontraídas. Se tu és uma pessoa, obviamente se tu vais e assumes-te, e há muitos mágicos que o fazem, assumem-se como uma espécie de ser divino ou de ser superior ou de alguém com mais conhecimento. Isso é importante na magia, é mais difícil, ou seja, tens de ser um ganda boss, entre aspas, para conseguires levar essa persona atrás. Com a comédia ajuda-te muito a criar essa ligação com o público, lá está, e a chegar a esse estado de espírito que é o pessoal já está nas tintas, como é que eu estou a fazer, já estão mais preocupados em, pronto, em aproveitar e já não querem bem saber o que é que está ali a acontecer em termos técnicos. Tu estás a falar de um tipo de mágico, o registro dele é cómico. Sim, 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 sim. Podíamos, entre aspas, podemos organizar os mágicos de duas formas, né? Podemos organizar os mágicos nesses mágicos mais cómicos, entre aspas, podemos depois entrar para os outros mais eruditos, por assim dizer, ou mais sérios. Há muitos casos de sucesso de ambos os lados e é muito mais fácil quando pegamos por aí. Em Portugal, talvez funcione melhor esse mágico mais descontraído. Em ambiente de bar, talvez. Eu acho que sim, depende do ambiente, lá está, depende do ambiente. Se for um ambiente mais formal, o outro às tantas pode funcionar melhor. Além de ser cómico, depois também deve haver uma divisão. Há aqueles mágicos que são números fechados, o público está de um lado e eles estão do outro, e depois há outros que procuram o público, trazem o público para o seu número. Nesse Uhum. caso, ser engraçado ajuda e isso aproxima-se muito daquilo que se chama, até se calhar a designação é mesmo, o crowdwork em stand-up. O crowdwork na magia é fundamental. Ou seja, é impossível tu levar, impossível não é, obviamente, é muito mais difícil tu levares alguém a entrar contigo no teu mundo, não é? Porque no fundo é isso que o mágico faz, é trazer pessoas para o seu próprio mundo. Uma espécie de Peter Pan, é isso que estás a dizer? Mais ou menos, sim, mais ou menos, é quase isso. Como é que eu ia te explicar? A magia, no fundo, se conseguires imaginar, por exemplo, uma esfera fechada onde se centra tudo aquilo que é o conhecimento possível, ou seja, tudo aquilo que é o possível. E fora dessa esfera está tudo aquilo que nós assumimos como impossível. Independentemente de haver truque ou de não haver truque, não interessa. O que interessa é que há uma coisa que o teu cérebro diz, isto é possível de acontecer, e depois há uma parte à volta disso onde está tudo aquilo que é impossível de acontecer e que te dá aquele chamado nó no cérebro. O que o mágico faz é ir buscar dentro da esfera, vem cá fora contigo dar um passeio, mostrar-te algumas coisas impossíveis e voltar-te a pôr na esfera. Crowdwork, ou sem a pessoa estar absorvida pela tua narrativa, é muito difícil que ela se deixe maravilhar ou que ela consiga aproveitar tanto aquilo que tu lhe estás a mostrar. É por isso, por exemplo, é muito difícil para mim fazer magia em ambientes com muitas distrações, lá está, tal como o stand-up, vai tudo ligado ao mesmo, é tudo a mesma coisa, que é, se tu estás num bar onde está constantemente empregados a passar à tua frente, barulhos a acontecer, ou que as pessoas nem sequer sabiam que tu lá ias estar a atuar, ou qualquer coisa, tu não vais conseguir que as tuas piadas tenham aquela mesma entrega. E no fundo, a estrutura de um truque de magia é, em toda a sua estrutura, similar à estrutura de uma piada. Tu tens o momento em que anuncias que vai acontecer alguma coisa, tens o momento em que está-se a construir aquilo que vai acontecer, e no final tens aquilo que na magia é punch, não é? Na comédia, perdão, é punch. Ou seja,
que é o momento da revelação, o momento do fascínio, que pode ou não resultar numa gargalhada. E depois, no caso da magia, existem véus, existem várias camadas, por assim dizer, que permitem que exista mais do que uma punch por truque. Na magia há uma reação que ia dizer que é difícil acontecer na comédia, reação de espanto. Na comédia dificilmente não é para aí que a comédia vai. Eu acho que bifurca. Para arranjar aqui um parentesco entre a comédia e a magia, se calhar é muito próximo, por exemplo, àquilo que os primeiros Looney Tunes faziam. São piadas visuais, ou então o Buster Keaton ou o Charlie Chaplin. Há ali certos números que são piadas visuais que Uhum. isto não era suposto acontecer. Há vários exemplos, tu tens imensos momentos de magia em que o propósito é extremamente visual, não é? Depois há outros que estão muito dependentes da pessoa seguir um raciocínio. Por exemplo, um dos truques mais conhecidos da magia em inglês é any card, any number. Traduzindo na magia, pronto, chamamos Akan. Ou seja, que é tu dizeres uma posição, dizeres uma carta e a carta que tu disseste está naquela posição. Isto não pode ser feito para, por exemplo, para uma criança. Uma criança não vai. Ixi, boa, espetáculo. Não percebe o que aconteceu ali. Não percebe o lado mágico da coisa. Ou seja, é muito difícil depois fazer esta ligação daquilo que é a narrativa e daquilo que é o efeito visual. É aí que se calhar está a principal distinção de vários tipos de magia, não é? Um paralelismo é aquilo que acontece, por exemplo, numa paródia. Tu, para perceberes a paródia, tens de perceber o objeto que deu origem à paródia. Caso contrário, não sabes o que é que está a ser exagerado. Exatamente, é isso mesmo. Se tu vires, por exemplo, eu estou-me a lembrar, eu sou um grande fã de comédia nonsense e adorava quando era criança e adolescente aqueles filmes de paródia dos irmãos Abrams, o Aeroplano, É engraçado algumas conversas, fomos por aí, no aeroplano. pá, o Ano para a Polícia, o Naked Gun, Sim, 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 o sim, sim, todos Hot esses filmes. Shots. Por exemplo, o As Pesados é um filme de paródia a todos os filmes de ação dos anos, do final dos anos 80, início dos anos 90. E o que é que acontece? Se tu fores ver aquele filme, tu achas-lhe piada na mesma. Mas a verdade é que a piada está redobrada se tu já tiveres o conhecimento daquilo que era o Rambo, daquilo que era o Exato. Top Gun, esses filmes que eles pegam e que torcem esses objetos, lá está. Continua a ser um dos meus filmes preferidos, o Aeroplano. Eu acho que é um filme extraordinário a todos os níveis e também representativo de uma época que já não é nossa, pela Uhum. quantidade de coisas que estão a acontecer. Às vezes Sim. atrás é a paródia do que está à frente. Esse tipo de coisa já não existe, ou se existe, muito espaçadamente. Não estou a errar muito se disser que hoje em dia, na magia, depois dir-me-ás como é que funciona, mas quando uma coisa aparentemente subtil aparece no ecrã, há sempre alguém que faz menção, olha, está aqui a acontecer uma coisa subtil. Nós tiramos partido disso na magia muitas vezes. Quando fazemos, por exemplo, direction ou quando queremos, às vezes é demasiado óbvio que está lá um objeto que o mágico não está a dar conta, mas a ideia é que o público dê conta, né? Yeah, yeah. Ah, Para que o público se sinta superior. exatamente, exato. Ganhar o público nesse aspecto é muito importante. Estou-me a lembrar um dos meus melhores amigos e, na verdade, um dos meus mentores da magia, que é o Tiago Silva. É um rapaz ali de Lagoa, o principal espicaçador para eu dar aquele passo que eu sempre quis, sempre gostei, mas faltava-me qualquer coisa. E ele foi a pessoa que me empurrou muito para este lado. Depois fui conhecendo outras pessoas, etc. Mas ele é o meu mentor, entre aspas. Ele tem uma coisa muito interessante, que é ele consegue trazer imagem, na expressão facial, na maneira como está no palco, de uma forma que é bastante cativante do público. Ou seja, o público fica a olhar para aquilo que ele está a fazer de uma forma em que as coisas simplesmente estão a acontecer. Ou seja, não há ali a necessidade ou a força necessária para ter que andar a arrastar o público para o público ouvir e para o público perceber. Ou seja, aquilo é tudo flui de uma forma natural. E esse é um dos principais objetivos da magia, não é? Que as coisas aconteçam, mas que o público esteja absorvido acima de tudo. Ele foi uma personagem importante para que saísses da cartola. O apelo para a magia, antes de ganhares coragem,
sabes localizá-lo na tua vida? Quem é que foram Referência. sim, as referências? Sim, Se calhar na altura não verbalizaste, mas sentiste logo uma ligação com isso. sim. A referência acho que é quase todos os mágicos em Portugal. Portanto, será dizer que é o Luís de Matos, que é aquele contacto, primeiro contacto da RTP ou com a magia. Pronto. A partir daí começa a haver começam a aparecer mais coisas, começa a aparecer o Mário Daniel, começa a aparecer, depois temos o campeão do mundo de magia em Portugal, o David Souza, que começa a ser uma referência internacional. Começam também a aparecer muita gente com muito talento. Nós cá em Portugal temos esta coisa, pronto, que é muito portuguesa, de ser muito difícil. Por exemplo, se queres ser um mágico, queres ir à televisão, vais a um programa de talentos, pronto. O que é que há mais? Não há mais nada. Depois há mágicos que são muito bons e que conseguem efetivamente ter uma produção e fazer aparecer um programa ou fazer aparecer um espaço para eles. Mas vês o Got Talent de Espanha e tens se calhar 10 mágicos por temporada a concorrer. Enquanto este ano em Portugal tiveste dois. Um deles acho que até só foi à primeira audição. Porquê? Porque é muito difícil, essencialmente, ganhar essa visibilidade. Não fugindo aqui da questão das referências. Tenho umas grandes referências também a nível internacional que me agarram. Cá em Portugal temos, atualmente, para mim, há muita gente com muito talento que infelizmente não tem essa projeção. Tens o caso, por exemplo, do Francisco Mouzinho, que é o mágico do Caraças. Olha, lá está, que também acaba por fazer se calhar um bocado também de comédia, porque ele faz apresentação em regime de cabaré, ou seja, é uma coisa, uma pessoa que consegue também fazer isso muito bem. Internacionalmente, uma das minhas grandes referências é, obviamente, pá, temos o David Blaine, o Paul Daniels mais antigo ainda, né? Já dos anos 70, 80, o David Blaine mais dos anos 90, etc. Que são pessoas que, principalmente o David Blaine, aquilo já transcende a magia, né? Ele já é um stuntman, já faz, começa o espetáculo dele em Las Vegas a saltar de uma torre de 30 metros ou de 20 e tal metros para cima de uma pilha de caixas de cartão. E não há magia. É mesmo verdade. Ele está mesmo a saltar e está mesmo a aterrar em cima de caixas de cartão. Tanto é que houve um espetáculo que foi-lhe deslocou o ombro e por sorte na plateia estava um congresso de ortopedistas e puseram-lhe o ombro no sítio em pleno palco. Isso é uma magia. Há alguém que Mas faz isto real. e tem uma sorte. É que não é um congresso de ortopedistas. Exato. Quem é que daquele grupo de ortopedistas é que tomou a iniciativa? Porque não podem ir todos, não atrapalhavam-se. Ter de haver ali Exato. uma espécie de decisão. Ter havido ali um que disse assim, eu Eu. consigo. Exato. Opa, e depois tenho, é assim, eu tenho uma grande referência minha, duas grandes referências. Uma é o Chris Ramsey, que é um mágico apaixonado também pela questão dos puzzles e de resolver enigmas, mas que também se foca muito em fazer stand-up, magia ligada com o stand-up. E depois existe, para mim, um dos melhores mágicos a fazer storytelling da atualidade, é um mágico chamado Mark Spellman, que é britânico, também tem uma história engraçada, que é, ele concorreu ao Britain's Got Talent, aí dos primeiros, e chegou à semifinal, ficou na semifinal. E depois voltou com um alter ego, ou seja, esperou por chegar outra vez à final, e aí chegou mesmo à final, sempre mascarado, como Magician X, sempre com uma máscara branca e ninguém sabia quem era, e no final, na última atuação, é que ele revelou a identidade. Depois de fazer o número ou antes de fazer Depois o. de fazer, não, fazia parte do número revelar a Ah, identidade. ok. Lá está, como eu te estava a dizer, ele para mim é uma das referências de storytelling, porque ele consegue construir a narrativa da magia, dos efeitos, ligada através do tempo. A primeira vez que ele vai ao Got Talent, como Mark Spellman, ele apresenta um truque que começou a ser construído 2 anos antes. O gajo depois no final, não vou estragar o efeito, se quiserem procurem, é Mark Spellman, com dois L's. Com dois L's não, com dois M's. Peço desculpa, só tem um M, um L. Apresenta no final um vídeo onde, portanto, ele dá a escolher uma série de coisas ao júri e no final apresenta um vídeo da filha dele
a dizer, 2 anos antes, ele a perguntar à filha: Filha, se daqui a 2 anos o pai for ao Britain's Got Talent, qual é que é a palavra que o Simon vai escolher? E a miúda diz a palavra que ele escolheu. Ou seja, em termos de emotivo, e depois ele cria essa conexão, já quando ele volta a segunda vez, mostra que a palavra, na última apresentação, há uma palavra a que as pessoas chegam, portanto, uma palavra que aparece, e essa palavra esteve lá desde o início, desde que ele veio da primeira vez. Ou seja, essa capacidade de ligar as coisas e de construir essa narrativa em termos de storytelling é estrondosa, a sério. É muito bom. Bem vistas as coisas, toda a magia é storytelling. Sim. Só que há uma que é muito apoiada em palavras, voltando um bocadinho atrás, aquilo que estavas a dizer em relação Uhum. às cartas. Se calhar aí a pessoa já sabe mais ou menos a história. A história teve que ser contada para a pessoa saber que história é aquela, para saber o fim ou então o plot twist no final. Há Uhum. uma figura, não sei se tem peso, se tem muitos representantes, que é uma espécie de antimágico. Que é o mágico Uhum. que quase que faz de propósito para falhar o número. O antimágico, pelo menos no meu olhar de leigo, não é mais humorista que mágico? Eu acho que é. Eu acho que é. A questão é, quando é feita essa. Às vezes isso é muito usado na magia, como o gag de ai, enganei-me. Não, não, espera. Afinal, isto acontece. Está, de certa forma, muito ligado à comédia também, não é? Porque, no fundo, na comédia, tu não te enganas naquilo que estás a dizer, mas tentas que haja algo que tire o tapete ao público. E ali acontece exatamente a mesma coisa. Por exemplo, um dos efeitos que eu faço em magia de proximidade, em close-up magic, não faço em palco, não faz sentido, mas consiste em o espectador escolher uma carta, essa carta no meio de um baralho vermelho fica azul, e depois eu digo, ok, as pessoas ficam desconfiadas em relação ao meu trabalho, então eu vou fazer o seguinte, vou quebrar uma regra da magia e vou repetir o truque. Na verdade, eu não estou a quebrar nenhuma regra da magia. Porquê? Porque aquilo eu não estou a repetir o truque, faz parte do truque. Ou Estou-te a ouvir, seja, estou-te a ouvir. faz parte do truque. Caiu aqui o telemóvel. Faz parte do truque. Faz parte do truque porquê? Porque eu retiro a carta azul do baralho, aquela que a pessoa escolheu, ponho a carta de lado, escolhemos uma outra carta e depois, quando, no momento em que todas as cartas estão vermelhas e haveria uma que ficava azul no meio do baralho, não fica. E eu aí faço o gag de fica assim meio atrapalhado, tipo, as pessoas pensarem que eu me enganei, estás a perceber? Quando no final viro a outra carta azul que entretanto mudou e já é a nova carta escolhida, já não é a carta que estava lá. Ou seja, para as pessoas, este twist final é mais. Ou seja, o truque é mais fixe assim, não é? É mais engraçado assim do que, olha, pronto, uma carta mudou e ficou azul e era a tua. Consegues facilmente arranjar uma explicação para isso. Olha, ele mostrou uma carta desde o início, ou tem duas cartas azuis, ou tem o que for. Agora, para a carta que esteve à tua frente o tempo todo mudar de face, já não é tão linear dentro da tua cabeça. E isto, na comédia, este desconstruir do pensamento é importante para conseguirmos que as pessoas nos sigam. Pôres o espectador mais do que a pensar como é que ele fez e como é que isto aconteceu, são coisas diferentes. Estás a perceber? Considero que o meu objetivo não é que a pessoa saia dali a acreditar em magia, não é? Um adulto, uma pessoa não vai sair dali a dizer eu não acreditava em magia, mas depois vi aquele gajo e agora acredito. A não ser que apareça mascarado de Harry Potter. Aí, se calhar, já está aí um indício que ele quer mesmo acreditar na magia. Pronto, exato. Isso aí já é, já é com cada um, não é? O meu objetivo quando faço magia não é que a pessoa comece a acreditar em magia, mas é que a pessoa deixe de perguntar como é que eu faço e passe a perguntar como é que isto aconteceu. São coisas diferentes, parece que é a mesma coisa, mas não é. Pode aprofundar-se no exemplo que está à frente, mas de forma mais geral é diante desta situação percebo que o meu raciocínio tem limites, que as lógicas que eu conheço têm limites, porque tudo o que eu sei Hum. não me permite desvendar aquilo que aconteceu à minha frente.
Exatamente. Pode servir-te para alguma coisa. Há uma figura que para mim é já quase um mito, foi um mágico. Pertence quase ao. É quase já da família dos unicórnios, dos cíclopes. O Houdini. O que é que o Houdini representa para um mágico? Epá, eu vou-te ser muito honesto. Eu acho que o Houdini representa, acima de tudo, a comercialização da magia. Entre aspas. Ou seja, umas grandes aspas aqui, está bem? Queres pôr quantas aspas? Muito comercialização da magia no sentido de levar divulgação da magia, capacidade das pessoas poderem assistir magia num palco como um espetáculo. Pode ter havido outros antes, mas ninguém conseguiu ter a exposição ou visibilidade dele. A magia é usada desde sempre, não é? Os truques de magia mais antigos. Há desenhos do Antigo Egito com truques de magia. Sim, sim, sim. Aquilo que aparece nos filmes, se recuarmos uns séculos, pertencia sempre a uma comitiva. Às tantas era uma espécie de mini-circo ambulante e um dos representantes era o mágico. Lá está. E foi muito o Houdini que transformou esse esse círculo, em algo Mini-circo, não é? mais profissional, por assim dizer. Deixou de ser um freak show para passar a ser um amaze show. Se virmos bem, alguns dos números do Houdini ainda é freak show. É escapismo, uma grande parte é escapismo, a coisa de fugir de masmorra, de tanque de água, de apanhar balas com os dentes, esse tipo de efeito são coisas que tinham que ser assim na altura. Era o mundo da altura. Tinham que ser de tal forma, tinha que ser um boom grande quando eram apresentados. Não dava, pá, na altura, ninguém se ia maravilhar com uma pomba que apareceu. Se calhar não era assim tão simples. A Ah, pomba apareceu depois do Houdini, é isso que estás a dizer. mas tinha que ser se calhar algo mais tchanã, mais. Porque havia também muito. Não te esqueças que as pessoas na altura também viviam menos, né? A esperança média de vida era mais pequena. Eu não estou a dizer isto com base em factos nenhums, nem em nada, nem estou aqui provavelmente Assim para alguns estudiosos só para nos localizarmos. Sabes, mais ou menos, foi no início do século XX ou ainda foi no em XIX? início do XX, sim, Yeah. final do século XIX, início do século XX é que surge esse boom. Porque depois também vem tudo associado, pá, começam a aparecer os primeiros cabarés, começam a aparecer Sim. os primeiros espetáculos de variedades, vá, porque até lá a magia era Yeah, rua, isso, exatamente, exatamente. era os street hustlers, não é? Era tipo, havia muita gente a tentar, porque a magia essencialmente, mais do que um espetáculo, era sempre usada com o propósito de ganhar dinheiro, de forma honesta, de forma desonesta. Só que depois tem um problema, que é a magia, na concepção das pessoas, é sempre desonesta. O mágico é sempre visto como um mentiroso. Estamos na tertúlia dos mentirosos. A gente Se recuarmos um bocado, uns séculos, se calhar o Uhum. mágico podia ser mesmo considerado mágico. Isso que eu ia dizer, a magia era usada de duas formas. Primeiro, ela sempre foi usada para ganhar dinheiro. Nesse aspecto, nessa altura, era. E era usada de duas formas. Ou era para te enganar enquanto scammer, aquela coisa das três bolas, dos três copos e das bolas. Estás a dizer que o mágico foi o primeiro scammer? Estou, É capaz de ter sido. é bastante provável. A coisa de apostas, não é? Pois a magia está sempre ligada também ao jogo. Portanto, temos a coisa de está aqui a bola e os três copos, onde é que está a bola? Isto é misdirection, é um dos clássicos da magia. Hoje em dia há mágicos a fazer só isto. Eu conheço um mágico que é um gajo impecável, o James, ele assina James, na verdade ele chama-se James Essler, que faz há 20 e tal anos, na rua, este truque com as bolas. E usa isso, lá está, mas não anda a fazer apostas naquilo. Não, Yeah, faça o yeah. chapezinho e mete a pessoa e quem quiser dá o seu donativo para o chapéu. Agora, isto é uma coisa. Depois tens a outra vertente, que é a vertente mais negra da magia, que eu não gosto tanto de me colar a esse lado, que é o lado paranormal. Estavas a dizer que é o mágico, portanto, opa, era tipo do género, vamos aqui fazer desaparecer uma moeda. Na Idade Média
espera aí, No entanto, era uma figura volátil porque tanto podia ser o braço direito de uma figura poderosa, como de podia género, ser a ameaça, né? exatamente, e rapidamente, já que és mágico, vê lá se ardes aqui, não é? E herdia. É um filme da treta. Estava a dar na televisão e já não via aquilo desde que era criança. O Asterix e Obelix contra César. E se lembram nesse filme, há uma parte onde há um druida, um gajo que aparece lá na aldeia a dizer que prevê o futuro e que vê as Exato. coisas. E há uma altura em que o gajo precisa que o Asterix fique drogado e vai drogá-lo com cogumelos alucinogénicos. E diz que vamos comer a omelete da amizade. Comes metade, eu como metade. O Asterix está a comer que nem uma larva ao omelete, enquanto o gajo, assim que ele não está a olhar, mete assim a boquinha e depois atira para trás. Isto é um truque de magia clássica, misdirection. Olha ali, olha, olha. Ah, o que é aquilo? Olha, uma pomba apareceu. O mágico tem de puxar o olhar do público para um lado quando o verdadeiro truque está a acontecer no outro. Nem sempre isso acontece. Isso é apenas uma forma de fazer magia. Mas a verdade é que é mais conhecida, é mais clássica. The closer you look, the less you see. É? Porque Agora, o que vocês fazem, muitas vezes, é, é o controlo no limite absoluto do olhar do público. O que eu estou a fazer é direcionar o vosso olhar para um determinado sítio. sim, O que o mágico quer é o controle do olhar, controlar o olhar do público. sim, exatamente. E depois tens outra coisa que é também é interessante, já que estamos a falar destes tipos de magia mais antiga, por assim dizer. Podemos também falar um bocadinho da forma como a magia foi usada num conceito de espionagem. Também é interessante. Desde os tempos antigos, ainda hoje há um truque de magia muito conhecido, que é um bolo de chá que verte dois chás diferentes. Não conhecia Não isso, não. conheces? Não. Pronto. É um truque clássico que é o chá, o bolo de chá, o mágico mete num copo o chá amarelo e depois, quando mete no outro copo do mesmo bolo, sai um chá vermelho. Para que é que isto era usado? Para envenenar pessoas. Acontecia aquilo que tu disseste, depois a outra pessoa bebia. Não Exatamente. acontece nada, se não acontece nada àquela pessoa, também não vai acontecer a mim. Exatamente, porque é o mesmo chá, aparentemente. Agora, a magia também era muito usada nesse ponto de vista de simulação. Ainda há muitas coisas que usamos hoje na magia que são, opá, que a gente às vezes vê nos filmes do James Bond e assim, Sim. tipo fios invisíveis. Sobretudo os mágicos têm possibilidade, têm dinheiro, estão sempre à cata de novas tecnologias. Se estão na fronteira entre o possível e o desconhecido, dá-lhe jeito de pegar numa tecnologia que as pessoas ainda não conheçam bem. Tens também as convenções de magia, normalmente tens as banquinhas todas a vender os últimos gritos, quer seja eles de, por exemplo, em Blackpool é a maior convenção de magia do mundo. Fica onde? Olha, perto de Liverpool, Reino Unido, pronto, é Que ali fica uma perto da Alfeira, não é? ali costeira do lado da Irlanda. Epá, e Blackpool é uma cidade que durante aqueles 4 dias fica cheia de mágicos. O truque da convenção este ano, ou um dos truques que mais chamou a atenção, foi um truque onde eu te meto em cima da palma da tua mão uma batata Pringle e ela explode em cima da tua mão. Como é que isto é possível? Pronto, não posso dizer. Mas, mas a piada é, caraças, acabou de rebentar uma batata na minha mão. Está comestível, ainda assim, depois de rebentada. Sim, 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 sim. Simplesmente ela desassou-se, tipo, desintegrou-se. Agora, a parte interessante destas tecnologias é que te permitem fazer coisas que, lá está, que o Houdini não conseguia fazer, por muito que quisesse. Tens coisas neste momento, por exemplo, tiveste um mágico aqui há anos, também no Got Talent americano ou britânico, que conseguiu fazer uma apresentação sem nunca aparecer em palco. Só ouvias a voz dele e no palco as coisas aconteciam e as coisas mexiam-se no palco. Aqui o storytelling é tudo, não é? Toda a gente sabe que é controles remotos e coisas assim, não é? Mas como? Não é? Porque a parte gira é essa. O público tende a acreditar naquilo. Se eu visse isso, suspeitaria logo de qualquer coisa do género. Esse número Olha, da Pringle, eu vou-te dar um exemplo. Fui ver aqui há uns meses ao Teatro das Figuras a Faro
o Impossível do Luís de Matos, e ele trouxe cá o campeão do mundo de magia em título, que é o Laurent Piron, um belga. Epá, e o Laurent faz uma coisa que já não é bem um número de magia, já é teatro, já é cinema, tudo ali no mesmo sítio, num palco. Sem revelar o truque, há uma parte onde um papel que está fixado numa parede se começa a amarrotar sozinho. O truque começa assim. E eu, enquanto mágico, já não consigo, é muito difícil, às vezes até gostava de ter dinheiro para comprar 2 bilhetes, que era para ver um enquanto espectador e outro enquanto mágico, porque eu já não consigo olhar para aquilo sem tentar perceber como é que está a ser feito. Obviamente, o papel começa-se a amarrotar e eu penso para mim, ok, aquilo deve ter ali um fio invisível, qualquer coisa, que está a ser puxado, não sei o quê, e amarrota o papel. Opa, o papel salta da parede para cima de uma bancada, agarra-se a uma fita métrica, desce para o chão e começa a fugir dele no palco. E eu digo assim: caguei, já não quer saber como é que é feito. Olha, deixa estar. Estou só a aproveitar, estou só maravilhado. Se eu que sou mágico consigo fazer esta abstração, eu gostava que, quando tento fazer magia, que o público fizesse o mesmo. É esse o meu grande objetivo. É pá, deixa estar, quer lá saber como é que faz, deixa-me navegar, deixa-me ir viajar. É muito mais giro. É comum ao comediante também. É muito difícil o comediante estar a ver comédia e não estar a tentar perceber o que é que está a acontecer. Talvez o mais fácil de acontecer é quando está mesmo, o público está mesmo receptivo e tu até te esqueces que percebes mais do que a maioria, no sentido em que sabes o que é que está a ser feito e o que está por trás. Até te esqueces, vais na onda dos risos e até te esqueces. Mais tarde podes eventualmente pensar. O bom, por exemplo, de ter as especiais na Netflix é que às vezes dá para fazer isso. A primeira vontade é, caso apareça algo que te pareça estranho, porquê, como é que isto foi feito, o que é que está aqui a acontecer que eu ainda não percebo. Ao pôr esta cabeça analítica, estás a destruir a comédia. Às vezes sobrevive. Às vezes sobrevive, mesmo ao desmantelares o que está à tua frente, continua a ter alguma comédia que morre neste processo de desmantelamento. No caso da comédia, sobretudo para o público em geral, qual é a magia? É o público acreditar que aquilo está a ser dito no momento. Sim, E muitas vezes essa magia quebra-se quando estamos a testar texto e esquecemos e vamos ao caderno e nota-se, é mesmo nesse momento que a suspensão da descrença desaparece. Ah, ok, deixa ir acreditar. Tu não estás a improvisar nada, tu não estás a falar sobre uma coisa que às vezes até a própria expressão estava vindo para cá, como dizem os brasileiros, e penso, não, tu não estavas vindo para cá e pensaste, está escrito aqui, deixa de ser aldrabão. sabes que normalmente é muito difícil as pessoas deixarem-se levar dessa forma. Eu normalmente, quando a pessoa está muito insistente, apanhamos público e pessoas que estão mesmo insistentes e dizer como é que fizeste, como é que fizeste, como é que fizeste, como é que fizeste. Eu digo assim, eu nunca digo que não digo como é que se faz, mas digo sempre à pessoa, tens de estar preparada para 3 coisas. Primeiro, é que tens que guardar segredo. Eu guardo, eu guardo, eu guardo, eu guardo. Muito bem. O segundo é que não podes usar isto para o mal, ou seja, não podes usar isto para enganar alguém e fazer acreditar que tens poderes. Não, não, não faço isso. E o terceiro é o mais difícil, que é, depois de saberes, não podes dessaber. Ou seja, toda a magia desapareceu. Tudo aquilo que tu estás a sentir, todo aquele maravilhamento, todo aquele espanto, aquele ficar incrédulo, tudo isso desapareceu. A partir do momento em que tu sabes como é feito, desapareceu. E não volta atrás. Tu não voltas a sentir nunca mais aquilo na vida. Estás preparado para isso? 90% das vezes as pessoas dizem não estou, não quero, não, não, afinal não me contes, afinal não quer saber. A mesma coisa para um espectador normal de comédia. Quanto mais Sim, vês, tu vais elevando a bitola e chega a um ponto em que aquilo que tu até podes estar a olhar, está toda a gente a rir. Não, mas eu já vi isto algumas vezes. depois é a tal coisa, depois tudo se liga e tudo vai parar sempre ao mesmo, que é, nós no fundo, enquanto performers, sejamos nós comediantes, mágicos, ou os dois, ou o que for, o que tentamos fazer é apenas maravilhar o público, ou fascinar o público, ou fazer o público rir. No fundo, criar sensações boas. E às vezes há uma falta de descrença uma falta de crença, aliás, por parte do público,
no nosso trabalho nesse sentido. Isto não é o meu trabalho principal, porque depois já podemos falar sobre isso, mas quando eu estou a fazer magia, eu estou a fazê-lo com um único propósito: é mostrar à pessoa a quem estou a fazer o meu fascínio pela magia. Quase como aquela pessoa que diz assim: olha, olha aqui esta piada, esta anedota que eu ouvi. No fundo, os truques de magia, se forem pouco trabalhados, são anedotas. Tu tens muitos mágicos, porque é assim, repara, eu no outro dia, por uma carteirinha deste tamanho, para guardar 5 moedas e 100 moedas, paguei 45 euros. Este tamanho, tenta lá especificar que é só áudio e as pessoas não sabem. Sim, pronto. Eu peço imensa- Eu às vezes também faço isso. Estou a mostrar um pá, livro, uma carteirinha, esquecendo que a pessoa não está a ver o. exato, uma carteirinha grande o suficiente para guardar apenas 5 moedas, portanto é muito pequena. E eu paguei 45 euros por esta carteira. E tu dizes assim, mas é uma carteira de quê? De ouro? Ou tem diamantes? É pele de javali? Ou é o quê? Não. É, eu não paguei o dinheiro pela carteira. Eu paguei pela aula que vem com a carteira. Que é uma aula de quase 3 horas sobre magia com moedas. Sobre efeitos com moedas, coisas com moedas. Ou seja, quando nós fazemos este tipo de investimento, estamos a fazê-lo porque queremos aprender maneiras diferentes de maravilhar o público. É isso que nós queremos fazer. Agora, às vezes o público não está preparado para isso, não quer estar, porque não dá valor. É como aquele artista que vai com a guitarra ao canto do bar e fica lá a tocar covers de bandas internacionais conhecidíssimas. Até certo ponto, estar ali aquele artista a tocar ou estar uma caixa de CDs a tocar é a mesma coisa. As pessoas não estão a prestar atenção, as pessoas estão a conversar, as pessoas estão a fazer outra coisa qualquer. No conceito da magia, isto é impossível de acontecer, porque a magia não é música. Ou seja, na comédia é igual. Tu não podes ir para um bar começar a dizer piadas onde ninguém te está a ouvir. Yeah, Vai yeah, estar yeah. ao menos. E eu uso na magia a piada ou a comédia como forma de quebrar o gelo. Eu não chego ao pé de uma mesa. A minha atividade principal enquanto mágico são duas, no fundo, é esta nova aventura de misturar o stand-up com a comédia e ver o que é que acontece, que é uma coisa que lá está, como estavas a dar referências em off Misturar ao bocado. o stand-up e a magia. Disseste stand-up e a comédia. Desculpa, o stand-up e a Só para corrigir, senão. Pá. às vezes o meu cérebro trabalha mais depressa que a minha boca. E o que é que acontece? Quando nós misturamos as duas coisas, é mais fácil chegar ao público. Quando eu estou, por exemplo, naquilo que eu faço principalmente em termos de magia, que é magia de proximidade, e faço muito, por exemplo, em restaurantes, às mesas, onde vou especificamente ter com um grupo de 5, 10 pessoas e faço ali um mini espetáculo de 20 minutos só para aquelas pessoas, depois vou para outra mesa, faço outro. Eu não chego a esta mesa e digo: olha, boa noite, tudo bem? Como é que estão? Querem. Eu sou mágico, venho aqui fazer umas coisas. Não. Eu chego lá com uma persona construída e chego lá com uma imagem que me permite criar a curiosidade na pessoa. Fica óbvio que eu sou mágico, por causa do outfit, eu tenho essa preocupação. Fica óbvio que eu sou mágico, mas Qual é a também. farda de mágico? Uma única farda de mágico. Não há uma única farda de mágico, mas epá, o blazer preto, a varinha mágica na mão, não é? Se a memória não me falha, não usas varinha, pois não? Em stand-up, não, tu só me viste em stand-up. A primeira pergunta que as pessoas fazem na cabeça delas quando veem a varinha é: para que é que isto serve? Não é? E eu vou-te dizer para que é que isto serve: para criar interação com o público. Que é, eu, por exemplo, se tiver uma criança na mesa que quer muito participar, olha, está aqui a varinha, vai ser meu assistente. É ótimo para direcionar o olhar. E também de controlar um bocadinho, porque é assim, repara, se tu estás a fazer magia para uma família, tu tens, imagina, tens dois pais com os seus 50, tens uma criança com 6 7 anos que está ali no pico da explosão de energia e que toda a gente tem que ter
atenção ao que eu estou a dizer. E depois tens a adolescente que está o tempo todo a olhar para o telemóvel. Como é que isto se faz? Eu faço magia para quem? Faço magia para a que está a olhar para o telemóvel? Faço para a criança ou faço para os pais? Faço para todos. Como é que controlas a atividade energética de uma criança? Se for só uma é fácil, quando estão em grupo é difícil. Mas se for só uma é fácil. É muito simples. É dar-lhe responsabilidade. E na comédia isto não é muito diferente. Tu estás a dar uma certa responsabilidade ao público, porque eles têm a responsabilidade de estar a ouvir. Pelo menos isso. Já é discutível se vão rir ou não, né? Mas têm a responsabilidade de te ouvir, pelo menos. É o mínimo. E se calhar nesse aspecto, por exemplo, tu equacionaste a criança no espetáculo de magia. Para a maioria dos comediantes, se pudessem escolher, nunca quereriam ter crianças no público. Não é? Claro que não, Não. porque queres dizer um palavrão e não podes, porque estás-te a condicionar, não podes fazer piadas, por exemplo, políticas, não podes fazer humor mais inteligente, tem que ser xixi cocó, pronto, não E é? às vezes coisas que não estás à espera, do género. Até acho que foi com o Guilherme Duarte. Ele estava a criticar aquela ideia que as crianças são o futuro, a melhor coisa do mundo, e ele depois Sim, deu. era do espetáculo dele do Limbo, não era? É do outro, do Só de Passagem, acho eu. Havia lá uma mãe que não gostou, barafustou e depois foi-se embora. Há muitos pais sensíveis. Egocentrismo nas famílias, do tipo, eu é que tenho filhos, eu é que percebo, tu não percebes, não tens filhos, não Se, percebes. se calhar a magia, dir-me-ás, se eu estou errado, é mais difícil ofender um pai. O mais difícil é convencer o pai que a magia também é para ele. É o mais difícil. Porque eu normalmente chego às mesas, olha, vem ali o mágico, olha, venha aqui que elas gostam. Ou empurra-te logo a criança, né? Toma E lá! exato, com ela entretenha. É às piadas quando dizem que elas gostam e o puto olha para mim e começa a chorar. Às vezes também acontece. Já te aconteceu alguma vez? Olha, ainda ontem fui fazer ali a um hotel, no restaurante do hotel. Epá, e eu aproximei-me de uma mesa e a criança a olhar para mim com ar guloso de o que é que está aqui a acontecer, estava mesmo a pedir para eu lhe fazer magia. Epá, e eu saco de uma bola do bolso e a miúda larga-se a chorar. Epá, ficou assustada de onde é que isto apareceu. Oh, isto não é natural, não é? Felizmente nunca é susto genuíno, não é? Não sendo a mesma coisa, não te vou equiparar a um palhaço, mas eu acho que atualmente o palhaço tem a vida complicada. Dá-me a ideia que há muito mais crianças com medo de palhaço do que havia há uns tempos. Eu recordo, quando era puto, eu não conhecia ninguém com medo de palhaços. Atualmente, quase todas as crianças que eu conheço, se não têm Tem medo. medo, se não têm Tem medo, dizem eu preferia não estar perto de alguém com a cara pintada e com o nariz vermelho. Opa, isso se calhar também acontece porque já é uma figura que já existe em muito sítio, não é? Que já existe em todos os prismas. Por exemplo, filmes de terror com palhaços ou com bonecos, há mais do que, por exemplo, filmes de terror com mágicos. Se chegássemos a essa conclusão que há uma ligação direta entre os filmes de terror ou mesmo os filmes de o Joker e do género, que é, Epá, é creepy, ser palhaço é mais creepy, eu acho, não é? mas se chegasse a essa conclusão, os palhaços praticantes, vocês estragaram uma profissão. Sim, de certa forma, sim. Não É achas que tal eles estão em condições de se juntarem todos e pedir uma indenização? não, porque eu acho que os palhaços não precisam disso, sabe? Eu conheço magia, portanto, é uma outra vertente da magia, é o clowning. Epá, eu conheço palhaços absolutamente extraordinários. Vou aqui fazer publicidade, ele não Dá-lhe, me dá-lhe. pagou, se calhar nem vai ouvir isto, mas é o Johnny Balloon, que é clown que faz magia na Baixa da Albufeira no verão. O que ele faz é clowning na rua, com sons, tem uma colunazinha, tem um comando escondido a algures que liberta o som que ele quer naquele momento. Depois faz coisas com balões também. De repente estás a ouvir uma mosca, não sabes de onde, e ele anda tipo com a coisa, o mata-moscas a correr atrás das pessoas para matar a mosca. E é aquela interação. Epá, não há ninguém que não goste daquilo, até a pessoa mais mal disposta esboça um sorriso, percebes? Porque é uma coisa sem malícia, sem. Há uma sensibilidade que a rua te dá nesse aspecto que não te dá nenhum palco.
conheço palhaços e pessoal que faz esculturas de balão, pessoal que faz uma carrada de coisas. Epá, e todos eles, os bons, todos eles tiveram 10, 20 anos na rua, a fazer magia de rua, a fazer hustling, pronto. Já fizeste alguma coisa na rua? Epá, fiz no início, quando estava a começar e para ganhar para perder o medo, no fundo, com o Tiago, juntávamos os dois, íamos ali para a rua, para a Armação de Pera, no verão, fazer magia de proximidade às pessoas, tipo com as cartas, com as coisas, tudo, pronto, não podemos, obviamente, não temos licença, não tínhamos nada, não podemos andar a pedir dinheiro, nem nada disso, nem música, nem nada. Mas se a Mas, polícia aparecesse, nós só estamos aqui com um baralho de cartas, não é? exato, não, é verdade, não estava a fazer nada ilegal, não estava, pronto, Quer dizer que eu não posso ir à rua com um baralho de cartas? É isso que me está a dizer? mas olha que já me aconteceu estar a fazer um truque de magia num café, não posso dizer qual, má publicidade, No já Barlavento ou no Sotavento? é nas Ferreiras, Ok. pronto. Já me aconteceu estar a fazer magia num sítio, num café. Estava a fazer magia a um amigo meu, pronto, estava-lhe a mostrar, olha lá este truque que eu aprendi, não sei o quê. Epá, e vem a senhora do café muito despachada a correr a dizer: desculpe, não podemos ter cartas em cima da mesa. E tu me disseste, não tenha problemas que eu sou mágico. Exato, eu disse exatamente isso. Eu disse: não faz mal, eu sou mágico, não estamos a jogar. No fundo, a lei é contra o jogo, não é contra as cartas em cima da mesa. Ah, mas podem passar e se passa a alguém, não sei o quê. Pronto, ou seja, tudo bem, compreendi o lado da senhora. Dava um belo sketch. Dava. Realmente, para quem está de fora, é um gajo com umas cartas. O que é que associamos logo a cartas? É mais provável que estejam a jogar do que alguém a fazer um número de magia. Aparecia a bofe e eu estava a tentar que esta pessoa escolhesse uma carta. Está a dizer Exato. está a falar a verdade. Tu não vê que eu estou de blazer? Eu jogo à sueca de blazer? Já viu Blazer, alguém a jogar à sueca de blazer? blazer preto, barba feita. Ah, pá. Diga-me alguém que joga à sueca de blazer aí. Diga-me. Não? As coisas da magia dá para a gente, dá para ligar a tudo. Ela, no fundo, está lá em todos os aspectos da vida, né? Em tudo aquilo que nós fazemos, mesmo sem saber, a magia está lá. Por exemplo, vou-te dar um exemplo clássico. Já reparaste que na publicidade, principalmente em publicidades de bebés, a pessoa da fotografia, ou o bebé da fotografia, ou está a olhar para ti, ou está a olhar para a marca. Isto é magia. Isso é engraçado, supondo que é um bebê pequenito e que está a ser Uhum, agarrado pela mãe. O uhum. bebê prefere estar a olhar para a marca do que para a mãe. É essa a mensagem. Eu não quero estar associado a uma marca destas. Mas a verdade é que isso é magia para influenciar a pessoa. Por exemplo, a magia está presente nestas pequenas coisas, estavas a dizer há bocado, o mágico quer sempre que tu olhes para um determinado sítio, enquanto a verdadeira coisa está a acontecer no outro lado. Isto não é muito diferente, por exemplo, num centro comercial ou num supermercado, onde te metem os produtos mais caros ou os produtos que eles querem vender, estão a olhar para ti, mais acessíveis, são mais visíveis, são mais fáceis de escolher do que os mais baratos ou do que os outros que querem vender menos. Ou seja, tudo isto é magia. Se bem que na lógica comercial há muita frustração. Promoção até 40%, vais ver e é só um livro. Há um livro com esse desconto e o resto é o desconto normal. Por exemplo, e acontece muito quando vou comprar magia. Está aqui este truque do caraças que eu já ando atrás há bué de tempo e já existe há muito tempo, mas é caro, não é? E o truque custa 100 euros, por exemplo. E eu vejo aquilo à venda e diz assim, desde 24,99. E eu, epá, grande desconto. Vou ver e afinal não é o truque, é as recargas do truque. Se quiseres o truque tens que comprar efetivamente o outro mais caro. Ou seja, acontece muito assim também. Eu recordo-me de uma conversa quando nós nos conhecemos, falámos nisso de magia, mais ou menos à volta dos truques e dessas Uhum. feiras de truques. E a pergunta que eu te pus na altura era mais ou menos se não há uma espécie de, como é que eu ia dizer, de má fé, segundo aquilo Uhum. que eu entendi, corrigir-me acho se eu estiver errado, quando alguém te vende o truque, vende-te o truque a ti e acabou. Ou pelo menos há um tipo de truques assim. Truques, tu ficas dono daquele truque, não é? Mais ou menos, como é que eu tenho de explicar?
comprar um truque de magia é quase comprares algo muito específico da tua profissão. Aquele truque de magia está disponível para 100 mágicos, caso haja 100 mágicos a querer? Tá, Ah, sim. ok. Eu pensei que era. É óbvio que há truques de magia que estão desenhados só para um mágico. Tu tens um exemplo. O David Copperfield anunciou que vai desaparecer, vai fazer desaparecer a Lua. Ninguém sabe mais nada. Não sei como, nem quando, nem o quê, nem para quantas pessoas, não sei nada disso. A única coisa que eu sei é que quem desenhou este truque para o David Copperfield foram dois portugueses, o Mário Daniel e o João Miranda. Ou seja, eles venderam ao Copperfield aquele truque, só para ele. Nessa situação, Uhum. nessa situação em que o truque foi desenhado para o David Copperfield, imaginando, fizemos dinheiro, mas e se vendêssemos a outro gajo? Aconteceria. Normalmente, quando se fala desses contratos, isso não é. Ficava com o nome manchado para sempre, não é? As pessoas Não, que. não. Tem a ver com um processo internacional, muito provavelmente, porque conhecendo o meio como conheço e estamos a falar, opá, quiseres pôr isto nestes pontos, estamos a falar de uma liga de campeões, Sim, né? sim, sim, sim. Fazendo aqui o paralelismo para a bola. É assim, há contratos, há contratos e há aqueles agreements para o pessoal não, opá, não podem, simplesmente não podem. Mas também é assim, eu, por exemplo, há um efeito que eu tenho, que faço, epá, que deve haver para aí se calhar 500 ou 1000 mágicos no mundo que fazem aquele efeito. Na minha zona, na minha área de atuação, no meu espectro, eu ainda não me cruzei com nenhum mágico que conhecesse ou que tivesse aquele efeito com ele. Normalmente o que se faz é assim, comprar magia é a mesma coisa que comprares uma ferramenta profissional para o teu trabalho. Vamos pôr as coisas assim. Carpinteiro, martelo, certo? Tu podes comprar um martelo ali numa loja qualquer de retalho por 2€. Depois também podes comprar o mesmo martelo, o mesmo não, podes comprar um martelo muito melhor, se calhar te custa 30, 40€. Vai por aí acima. Agora, se fores a um artesão que faz um martelo feito à tua medida, tira o molde da tua mão e não sei o quê, e aquele martelo só serve para ti. Sim. Esse martelo custa-te muito mais, claro. Mas o ponto é, tu podes chegar ali ao continente e comprar um truque de magia. Estão lá à venda. Aquelas caixas de magia, não é? Aquelas Yeah. caixinhas das crianças. Dá para fazer, se calhar, 100, 200, 300 truques com aquilo. Agora, depois, se quiseres profissionalizar-te num deles, ou em vários deles, aí já vais ter que ter outro tipo de equipamento. Mas Yeah. os princípios estão lá. Has de fazer isto todas as vezes que fazes magia. Das vezes que vi atuar, tu fazes uma cena que é muito curioso. Por exemplo, os comediantes, há alguns que fazem, sobretudo quem é osso da noite, e normalmente saem sempre a ganhar. O teu ato não começa quando sobes a palco, começa antes. Uhum. Tu Sim, começas, se for preciso, até fazes mesmo magia antes da magia acontecer. Ou seja, antes do espetáculo realmente acontecer, se for preciso, algumas pessoas já estás a falar com elas, já estás a dizer que és mágico, se for preciso, fazes uma pequena brincadeira. O teu ato começa realmente aí. essa porque, primeiro porque a minha cena enquanto stand-up vive de uma coisa que não é comum na stand-up, que é chamar uma pessoa ao palco, ou duas. Isso é muito, muito, muito desafiante. Nós tivemos um espetáculo em Faro, epá, e foi arrancado a ferros para vir uma pessoa ao palco. Foi arrancado a ferros. Mas conseguimos, lá está, consegui trazer uma ou duas pessoas ao palco. Mas o começar antes, ou ficar ali, só presente, estar ali ao pé, às vezes não é preciso estar a fazer nada, é só estar ali, mostrar que está ali uma figura. Por isso é que eu, lá está, vou para stand-up, não vou como vou para os hotéis, obviamente, tenho outra imagem, mas continuo a ter uma imagem que se diferencia um bocadinho dos outros por causa disso. Para que depois, quando eu chego ao palco, as pessoas já saberem. Espera aí, aquele é que era o estranho que estava ali fora, o esquisito, o diferente.
Vi o gajo com um baralho na mão. Exato, Eu tive quase para chamar a polícia, vá lá que não chamei. estava em cima da mesa. Estávamos a falar de uma cena antes de começarmos a conversa. Se virmos bem, há aqui uma espécie de trajetória. A magia fazia parte de uma espécie de mini-circo ambulante. O Uhum, mágico foi uma figura que era do oculto. Depois uhum. surgiu o Houdini que emancipou-se, não é? Parece que há um retrocesso no sentido em que as coisas ganham palco, mas juntam-se outra vez. No Uhum. sentido em que há magia, há um espetáculo de cabaré, o stand-up começa a aparecer, ainda bem sem esse nome, e depois um bocadinho mais à frente, quando surgem duas figuras gigantes, cada uma à sua maneira, o Woody Allen, mais exemplos porque sei que os tens, e o, Não, eu posso dar um exemplo e o giro nessa. Steve, e o Steve Martin, mais o Steve Martin, porque o Steve Uhum, Martin foi o comediante mais célebre da década de 70. Todos esses uhum. têm um background de magia. Começaram na magia. Sim, sim, sim. Não quero estar aqui a esticar o raciocínio. Devem ter começado na magia porque a magia era a cena, devia estar mais acessível, devia ser a cena mais cool na altura. Sim, sim, sim. O contexto onde as pessoas estão, não é? Nós cá em Portugal, por exemplo, aqui no Algarve, se tiveres 10 mágicos, já estou se calhar a ser generoso. E é tal coisa. E chegas a. Tens 3 ou 4 lojas de magia em Portugal. Quais Chegas são ali, já agora? tens as especializadas da magia, que é, pá, falaste com o Museu da Magia do Porto, que fazem fazem depois essa ponte, têm uma loja deles próprios, depois tens a loja a Mistérios, que é uma loja de artigos de festas, mas depois também tem uma componente só de magia. Opa, e depois tens. O ideal será sempre falar primeiro sempre com uma academia de magia, alguém que. Tens 2 escolas de magia, tens a Academia de Magia de Sintra, a Academia de Ilusionismo de Sintra, peço desculpa, e a Escola de Magia de Porto. São duas escolas até no nome. Uma identifica-se Exato. com magia, outra é ilusionismo. Sim, sim, sim. Fizeram questão de vincar a forma como Sim, querem ser sim, conhecidas, não é? isso é aquilo que eu digo, era como eu te respondia no início da conversa e voltando ao início, pá, mágico ilusionista é apenas, na minha opinião, é apenas um nome. É apenas um nome. Opá, sempre esta ponte para aquilo que é o meu trabalho. E sou muito honesto, a magia foi também uma espécie de consequência daquilo que eu faço. O meu trabalho, portanto, o que é que eu faço? Eu trabalho na Apex, é uma associação que ajuda pessoas com deficiência. Mas o meu trabalho dentro da Apex passa muito pelo lado criativo, de inovação social, é certo, mas tenho muita parte da comunicação, ou seja, grande parte da comunicação externa da instituição é feita através de mim. Isto leva a que eu tenha que diariamente lidar com muitas pessoas. Ora, eu não posso ou não consigo lidar com o mesmo nível de proximidade com todas as pessoas. Não consigo estar ali sempre a criar aquela ligação emocional, aquelas coisas. Então o que é que eu faço? Eu, de certa forma, trabalho uma imagem, uma pessoa, e é aquela pessoa que eu sou, mas tenho que arranjar a melhor forma de mostrar aquilo aos outros. E a magia vem como consequência disso, que é, se eu através da magia conseguir mostrar aquilo que eu sou, tenho o dia ganho, entre aspas, porque é esse o principal objetivo. É um meio para mostrar aquilo que eu acredito, para passar os meus valores. Eu estou sempre a fazer paralelismos quando faço truques fora de comédia, estou a tentar sempre que eles tenham um significado. Estás a perceber a ideia? Ou seja, que opa, não estar a fazer só por fazer. Não estar a. Olha que giro, esta bola que desaparece e aparece aqui. Tentar criar sempre uma história, alguma coisa à volta disso. O meu trabalho na área do impacto social vem sempre parar aí também, vem muito daí a parte da paixão pela magia, está sempre tudo ligado. Epá, isso e a curiosidade, sempre fui uma pessoa muito curiosa. Foi também, se calhar, levar um bocadinho longe demais a coisa do como é que ele fez aquilo. Se quiserem saber mais deste lado do teu trabalho principal, conversaste, que eu ouvi a Ah, conversa no podcast do David Simões e e do Bruno Alves, Bruno sim, Alves, Medo do Escuro. o medo do escuro, exato. Tive Procurem uma a conversa. sobre o impacto social e sobre aquilo que é um bocadinho a área social, no fundo. Eles também cometeram o erro de me convidar. Onde é que as pessoas te podem seguir?
Pá, eu basicamente tenho o meu Instagram, é Nuno Mágico Neto, ou seja, eu chamo Nuno Miguel Neto. O meu pai, tudo, sempre, tudo junto. O meu pai chama-se Nuno Neto também. Não é mágico também. Não, e eu quando comecei a ter que assinar documentos e coisas assim, estar a assinar igual ao meu pai, no net, opá, comecei a assinar Podias Nuno pôr Miguel. só igual ao meu pai. Exato. Não, mas comecei a assinar Nuno Miguel Neto, depois o M, pronto, olha, Nuno Mágico Neto. Não tenho um I para fazer ilusionista, portanto fica. Sítio. Toque também, mas com menos frequência. Eu sou um bocado negligente em relação às redes sociais, é verdade. Esqueço muito de registar as coisas. Que é uma cena, eu não estou muito por dentro, o que eu conheço é o grosso. Epá, Suponho que seja depende. muito semelhante ao jogo dos humoristas. Tem de pôr muita coisa, não é? Basicamente é assim: tens dois tipos de mágicos. Tens aqueles que não precisam das redes sociais para nada, porque têm os seus contactos e as suas redes de negócio próprias para conseguirem espetáculos e essas coisas todas. E depois tens os que estão extremamente dependentes das redes sociais e que fazem conteúdo regularmente durante sempre com muita qualidade. Normalmente anda sempre ali na casa de um vídeo por semana. Há malucos tipo Jason Maher, é Maher, que vai, agora já parou, mas estava a fazer um vídeo por dia para o YouTube. Um vídeo por dia, sempre um conteúdo diferente, sempre com um truque de magia diferente. Ou seja, ele é mágico de rua, é um comunicador nato, mas é animal. Estás a fazer um vídeo por dia e não estamos a falar de vídeos de 2 segundos, né? Qualquer que Estamos a falar seja a área, mesmo que seja uma área que à partida dê menos trabalho, alguém de... que se abalança nessa tarefa de fazer um vídeo por dia é desgastante. Queres recomendar alguma coisa, seja da área da comédia que tenhas visto ou da magia? Opa, da parte da comédia, eu vi há dias uma coisa que achei muito interessante, que foi uma série, opa, que encontrei na Netflix. Aquilo já é antigo no sentido antigo dos dias de hoje, já deve ter para aí uns 3 anos. Nos dias de hoje basta passar um ano já é antigo. E é uma série que eu rimo muito com aquilo, que é o Ninguém Está Olhando. É uma série brasileira e que basicamente aquilo desconstrói a ideia de anjo da guarda. É muito engraçado. É escrito pela malta da Porta dos Fundos, será? Ah, eu acho que eu não sei como é que aquilo está agora, mas eu acho que aquilo é tipo Porta dos Fundos ou Parafernália. Anda ali naquele espectro. Os atores são conhecidos, grande parte. Perdi o rastro porque eles de um momento para o outro começam a disparar filmes e séries e perdi o rastro. O Ninguém Está Olhando está engraçado. Constrói a ideia de anjo da guarda como uma espécie de repartição de finanças, estás a ver? Tipo, o anjo da guarda é tipo funcionário público, atribuído a uma pessoa e depois há regras que tem que cumprir e Há uma série inglesa que é mais ou menos essa premissa. acaba por ser um bocado um lugar comum, não é? Todos nós imaginamos o. Não te referi a esta por acaso. É a ideia daquilo que nós não vemos, o que é que Yeah, acontece, está lá yeah. por trás, não vemos. Pá, depois em termos de magia e também ligado à comédia, também da Netflix, pronto, Magic Prank Show, que é recente, é do gajo que fez o Magic for Humans, também na Netflix, mas este do Prank Show está engraçado. Estás a ver programas antigos da rádio, onde tu podias ligar para a rádio e para fazer uma partida a um amigo teu. Estás a ver a ideia? É isto, só que a partida é extrema e é com magia. E mostra-te um bocadinho, por exemplo, havia um gajo que queria uma rapariga que a tia dela estava sempre a ir a encontros às cegas e fazia ghosting às pessoas. Desaparecia da vida das pessoas, ia aos encontros às cegas e depois desaparecia. E ela achava que isso era de mau caráter, e então quis-lhe dar uma lição e ligou para lá e não sei o quê. E então ela está o jantar todo com o gajo que é tipo mágico, ela não sabe, não é? Mas está o jantar todo com ele e tudo se encaminha e há ali uma construção de um plot, de um storytelling, tudo se encaminha para no final o gajo desaparece à frente dos olhos dela, está tudo programado para ela pensar e acreditar que esteve a jantar com um fantasma. Ali na SIC Radical que passavam coisas relativas à magia. Assim que também, quando passou o Mágico da Máscara, né? Sim, 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 sim. É, lá está, é odiado e com razão
por muitos mágicos. Portanto, era um mágico que nunca revelou a sua identidade, obviamente depois soube-se quem era. Era o Valentino, era um mágico brasileiro, que entretanto agora teve que mudar, está a viver nos Estados Unidos porque, pronto, teve problemas de segurança, não é? Mas Pensei que tinha feito um número de cartas numa pastelaria portuguesa. epá, ele revelava, entre aspas, os segredos da magia. É certo que ele só pegava em truques muito clássicos, muito batidos e muitas coisas. Mas a malta caiu-lhe em cima e com razão. Porquê? Porque uma coisa é tu revelar os truques para incentivar as pessoas a aprender magia. Outra coisa é tu revelar os truques para teu proveito próprio. Se o gajo não tivesse usado aquilo para fazer dinheiro, não é? E para fazer muito dinheiro, não fazia. Ou seja, não era tão grave. Se fosse de um propósito quase educativo, porque, por exemplo, tens um brasileiro, o Filipe Barbieri, que faz isso, ou seja, ele ensina-te truques simples com cartas, ensina truques simples, atenção, simples na execução, mas que consegues ser um mágico só com aquilo, quase. Um mágico de proximidade, lá está. Não consegues ser um mágico de palco, não consegues ter. Mas se trabalhares muito e se continuares, se usares aquilo como ponto de partida, é um bom ponto de partida. Agora, lá está. É incentivo a fazeres e não, olha aqui que eu sei como é que é feito. Eu sei como é que se faz. São coisas diferentes. Pode existir alguém com vontade de fazer magia. Se tivesses que fazer uma espécie de tutorial, mini tutorial, uma coisa de. Os primeiros passinhos, quais são os conselhos que darias? Epá, primeiro que tudo, estar preparado para deixar de acreditar ou de se maravilhar. Isso é o primeiro. É a primeira responsabilidade que um mágico deve ter. E a segunda é, lá está, é não. Há muita gente a usar a magia para o mal. Malta que se diz que adivinha, ou que sabe o futuro, ou que é médium, ou raio. Epá, são muitas coisas da magia, percebes? São muitas técnicas usadas para o mal. E isso também é outra coisa que é importante termos a noção desse paralelismo. Depois, como começar? Pá, ver muita magia. Tens, por exemplo, os Got Talents, todos eles têm sempre mágicos. Tens o Penn and Teller, Fullest Penn and Teller, que é um programa exclusivamente dedicado à magia, que é uma espécie de programa de talentos só de magia, onde o objetivo é, eles recebem 4 mágicos por programa de todo o mundo, recebem 4 mágicos e o objetivo é ir lá enganá-los. Quem é que são o Penn and Teller? O Penn e o Teller são uma dupla de mágicos altamente com muita experiência, são muito experientes, são mágicos muito conhecidos a nível internacional e que fizeram este programa cujo objetivo é tu ires lá e eles não saberem como é que tu fizeste o truque. Pronto, e ganhas o troféu. Se eles não souberem como é que tu fizeste, ganhas o troféu. É muito difícil chegares ao pé de 2 mágicos que veem magia a toda a hora e inovares. Pá, e vêm-se coisas lá absolutamente fenomenais. Espero que tenhas gostado da conversa. Adorei, muito bom. Acho que ficou redondinha. Se quiseres dizer alguma coisa que tinha ficado no ar ou dizer mais alguma coisa, as últimas palavras são tuas. Epá, as últimas palavras são minhas, então é o seguinte: não deixem de acreditar em magia, mas acima de tudo, não deixem de se rir. Rir é bom, liberta-nos. Se calhar vou terminar com uma frase do Chaplin, que eu vi há dias, que é: a vida consegue ser uma tragédia em close-up. Consegue ser uma tragédia em close-up, mas quando se afastamos é sempre uma comédia. Eu conheço essa frase. Só para fazer aqui uma justiça, eu não sei se essa frase é do Charlie Chaplin. Olha, pronto, já fui enganado. Até o gajo do Mr. Bean anda a dizer que é do Charlie Chaplin e eu não sei se é do Charlie Chaplin. Porque eu Não, estive à procura e exatamente na mesma altura não se sabe se foi o Charlie Chaplin ou se foi o Buster Keaton. Porque o Buster Keaton, provável como o Charlie Chaplin, foi aquele que chegou a mais pessoas, o Buster Keaton, apesar de ter sido grande na sua altura. que o Charlie Chaplin repetiu e pronto. Olha, Exatamente, não se sabe. Há estudiosos que dizem não foi o Buster Keaton, outros dizem o Charlie Chaplin. Eu quando estive à procura,
deu uma ideia que foi o Buster Keaton. A quem é que eu tenho de recorrer para descobrir quem é que foi o verdadeiro autor dessa frase? Se calhar foi o João Silva ou o Manuel Santos. Tá bom, Roberto. Obrigado. Está fixe, está fechado.